Salve galera, nona edição do Chuta Pro Gol, meu filho. Como prometido, a gente vai seguir aqui com a análise sobre o fechamento da primeira fase da Copa América 2024. Então vem comigo que a gente vai olhar grupo a grupo. E começando pelo grupo A, em que a Argentina garantiu a classificação dela já na segunda rodada e na última apenas cumpriu tabela contra o Peru e venceu aí as 3 partidas, encerrando a classificação com 9 pontos. A grande surpresa que a gente teve nesse grupo foi justamente o Canadá, que conseguiu a última vaga desse grupo na última rodada com um empate contra o Chile. No geral, esse grupo teve péssimos jogos se a gente avaliar no nível técnico e também competitivo dessas partidas. A Argentina, em geral, jogou para o gasto, não deu show, né? Abusou de gols perdidos, principalmente na primeira rodada, no jogo contra o Canadá, então nem se fala. Parecia um jogo treino com torcida, com Messi, Lautaro Martinez e outros jogadores aí perdendo gols a rodo. E aí a gente teve o empate, né, da seleção peruana contra o Chile em 0-0. Canadá já sofreu a primeira derrota para a Argentina 2-0. E aí na segunda rodada a gente já teve aí o Canadá se recuperando para cima do Peru e a Argentina vencendo o Chile por 1-0, e aí a Argentina garantiu a classificação, né? Na terceira rodada, a Argentina literalmente jogou para o gasto mais uma vez, venceu por 2-0 a seleção peruana e o Canadá garantiu a classificação já no apagar das luzes aí contra a seleção chilena, e aí garantiu essa segunda vaga. Não dá para esperar que o Canadá vai conseguir ser a grande zebra, né, da competição, até porque já fez bastante, né, dentro daquilo que se esperava, mas levando em conta o que a Argentina tem, né, de protagonismo no cenário mundial, ela pode apresentar muito além daquilo que ela fez nessa primeira fase, né? Ainda mais se tratando da atual campeã da Copa do Mundo. Mas também a gente não pode esquecer que a Argentina, assim como outras seleções, se privou de fazer grandes exibições, né, contra adversários mais fortes. Então, olhando por esse lado, a Argentina, se ela pegar adversários mais fortes, como é o caso do Uruguai, pode ser que ela tenha aí maiores complicações. Então a gente precisa ver aí na prática para saber como que ela vai se portar. E se alguém achava que nesse grupo não teria zebra, a gente teve aí justo a Venezuela, que nunca ninguém imaginaria que conseguiria a classificação. O Equador e o México foram 2 grandes decepções. Mesmo o Equador conseguindo aí a classificação na última rodada, empatado em pontos com o México, né? E aí acabou o México eliminado, né, pelo saldo de gols. A gente teve aí 2 seleções que não empolgaram, que não fizeram frente a ninguém, né? Mesmo a gente considerando a primeira vitória da Venezuela por 2-1 para cima do Equador, né? A partir da expulsão do Ener Valencia, aquela partida ela virou, na verdade, né, o cenário. A Venezuela de fato foi a equipe mais consistente das 3, né? E até o fato, né, de ser franco-atiradora fez com que ela jogasse mais solta, né? E a gente tem ali jogadores que já figuram, né, em outras grandes equipes brasileiras, então de certa forma é uma equipe que não é nada boba, mas que eu vejo que na verdade as outras é que de fato decepcionaram, né? A Venezuela, ela fez a parte dela e ela, pelo fato de não ser considerada favorita, jogou muito mais leve. E aí na primeira rodada, como eu tinha comentado, né, o Equador acabou perdendo para a Venezuela 2-1. Foi crucial essa derrota para todo esse sufoco que o Equador passou ao longo dessa primeira fase. O México literalmente empurrou com a barriga essa vitória contra a Jamaica, e ali já estava dando sinais que não ia fazer uma grande campanha. E aí isso foi concretizado justamente, né, na segunda rodada, em que o Equador fez a parte dele, venceu a Jamaica. Ninguém esperava nada da própria Jamaica. Infelizmente ela não vem aí
tendo uma grande evolução em relação àquilo que se esperava, até quando ela conseguiu a primeira classificação em Copa do Mundo, e acabou aí sendo o saco de pancada da primeira fase. A Venezuela, por sua vez, acabou fazendo ali o seu feijão com arroz, venceu a seleção mexicana, garantiu ali praticamente a classificação dela, né, com 6 pontos. E dentro daquilo que eles têm, né, de limitação técnica e principalmente, né, de variedade de jogadores, né, que poderiam decidir, eles fizeram ali o que foi possível, né? A seleção mexicana não tem ali jogadores com um quilate ali de um Cuauhtémoc Blanco, Luiz Hernandes. Considerando a tradição que a seleção mexicana tem em grandes competições, a gente espera que pelo menos eles fariam frente, né, à Venezuela, e que poderiam pelo menos ali ou conseguir um empate ou uma virada. E não foi o que aconteceu. Na terceira rodada, a Venezuela simplesmente cumpriu tabela, passou o carro para cima da Jamaica, né, dentro daquilo que era esperado, e o México acabou morrendo na praia, empatando com o Equador por 0-0. As duas equipes ficaram com 4 pontos, só que aí nos critérios de desempate acabou ficando pelo caminho. O grupo C, na minha opinião, foi o que mais empolgou de fato, né, que teve aí emoção, jogos mais legais, né, da primeira até a última rodada. Só que dentro daquilo que era esperado, a gente teve a surpresa da classificação do Panamá, né? Ninguém cravaria aí no início da Copa América que o Panamá conseguiria fazer frente à seleção americana. O Uruguai, sim, era tido como um dos grandes favoritos, não só a classificação, mas ele segue sendo o favorito ao título, né, junto com a Argentina e até mesmo a seleção brasileira. O Uruguai fez a parte dele, venceu as 3 partidas, 9 pontos. O Panamá conseguiu 2 vitórias. Não conseguiu a vitória contra o Uruguai, mas fez ali a parte, teve aí uma exibição digna, né, na primeira fase. E a grande decepção foi a seleção americana, venceu apenas uma partida e não conseguiu aí fazer jus ao fator casa com boas exibições. E logo na primeira rodada, os Estados Unidos fizeram jus ao fator casa, ganharam por 2-0 da Bolívia, numa partida que não foi lá um primor técnico, mas pelo menos deu um pouquinho mais de gás, né, se a gente for ver o nível das outras partidas, né, dos outros grupos. E o Uruguai fez jus a esse favoritismo, venceu por 3-1 o Panamá, e a princípio parecia que o grupo já ia se encaminhando, né, dentro daquilo que se esperava de favoritismo entre essas duas equipes vencedoras. Só que quando a gente vê aí a segunda rodada, o Panamá vencendo os Estados Unidos por 2-1 e convencendo ainda por cima, né, dentro daquilo que eles tinham ali de peças e principalmente, né, condições de jogo, né, jogou como franco atirador. O Uruguai, por sua vez, né, passou o carro na Bolívia, foi até além daquilo que se esperava, né? Eu mesmo acreditava muito que seria aí no máximo um 3-0, o Uruguai atropelou de fato. E aí na última rodada a gente teve aí a emoção, né, no último momento, até o último segundo de partida, né, entre Estados Unidos e Uruguai, porque os Estados Unidos dependia ali que o Panamá ou empatasse ou perdesse da Bolívia, mas que os Estados Unidos precisaria de qualquer forma vencer o Uruguai para não precisar depender dessa combinação, né, de fato. E como essa partida, né, da Bolívia com o Panamá terminou primeiro, né, apesar, né, delas iniciarem ao mesmo tempo, os Estados Unidos foram para cima do Uruguai para ver se conseguia pelo menos um empate, mas não foi possível porque o Uruguai ali tem um elenco recheado ali de jogadores que sabem resolver a parada. Até mesmo o Bielsa, né, ele consegue ali, dentro da proposta de jogo dele, amarrar o jogo quando precisa e
se a gente levar em conta também, né, a violência dos jogadores uruguaios quando necessário, ela entra em jogo e eles fazem melhor do que ninguém, né? Eles usam de fato aquela regra moral do futebol de que a falta faz parte, né, do jogo. Então, se for necessário parar a jogada com a falta, eles vão fazer isso e eles não vão tirar perde dividida. Coisa que a gente vê, né, em muitas equipes, né, que são favoritas mundo afora e que os jogadores tidos como estrela, eles na hora que a chinela canta, né, como o pessoal fala popularmente, o pessoal foge, né? E o Uruguai fez jus a esse favoritismo e garantiu aí a melhor campanha, inclusive, da primeira fase. E eu acredito aí que o Uruguai tem grandes chances de faturar essa Copa América por tudo que a gente viu até agora. E para encerrar a primeira fase da Copa América 2024, a gente teve a classificação aí do Grupo D, com a Colômbia fazendo jus àquilo que ela vem apresentando até nos amistosos, né, com equipes mais fortes, como foi a própria Espanha recentemente, né, e até na preparação para a Copa América, e a grande decepção que foi a seleção brasileira. Até nos últimos vídeos que eu tinha feito, né, sobre a seleção brasileira, em todos eles, né, eu falei que eu acreditava muito que a seleção poderia evoluir dentro daquilo que o Dorival Júnior ele tem como proposta de trabalho e não dentro daquela bagunça que foi feita em 2023, né, em que foi um ano perdido de fato. Só que a seleção brasileira, a cada jogo que passa, ela demonstra mais fragilidade. Se a gente considera, né, que mais uma vez o Alisson não passou segurança, não só na jogada de gol, mas também, né, até pela cobrança de falta que o James Rodrigues teve e outras situações em que a Colômbia tentou abusar, né, do mau posicionamento dele e até mesmo dos buracos que a defesa brasileira tem, o meio-campo do Brasil, mais uma vez, ele não traz solidez, né, defensiva e também na armação. A seleção brasileira, ela deixa muito a desejar em relação a isso. E quanto a Costa Rica e o Paraguai, foram duas seleções que figuraram nesse grupo que sequer competiram, se a gente for ver ali. A Costa Rica até conseguiu uma vitória, mas assim, o Paraguai ele fez jus ao que normalmente se espera da Bolívia ou até mesmo da própria Venezuela, que eu tinha comentado aqui como uma grande surpresa, e aí no caso da própria Jamaica. E já na primeira rodada a gente já teve sinais do que seria a classificação final desse grupo, com a Colômbia tomando iniciativa e vencendo o Paraguai por 2-1, de uma maneira muito mais fluida, e o Brasil sofrendo para empatar com a Costa Rica, né? O Brasil ali falhando muito no ataque, nas construções das jogadas e dentro daquilo que se esperava, né, que o elenco pudesse oferecer dentro da competição e evoluir principalmente dentro desse trabalho do Dorival Júnior, foi já ali o início de uma decepção. Se a gente olha aqui para a segunda rodada, a Colômbia já mostrou que a ineficiência do ataque brasileiro já era nítida, né? Considerando que a Colômbia joga muito mais solta e que os jogadores que figuram no Campeonato Brasileiro, principalmente o James Rodrigues, o próprio Arias, eles foram ali jogadores fundamentais dentro dessa campanha da primeira fase e fez um 3-0 ali inquestionável para cima da Costa Rica. E a seleção brasileira, aplicando esses 4-1 para cima do Paraguai, por mais que tenha empolgado muita gente, no conjunto da obra tem que ligar um alerta, considerando que o Paraguai foi uma equipe assim muito aquém daquilo que ela já figurou dentro de grandes competições, não só na Copa América, mas eliminando o Brasil até, como também na própria Copa do Mundo. E na terceira rodada, que foi ontem inclusive, a seleção brasileira penou para conseguir esse empate contra a Colômbia, abriu o placar com um belo gol de falta do Rafinha, só que novamente apresentou a fragilidade que a gente já fala aqui, desde que o canal foi criado, né? Eu venho batendo nessa tecla, com a falta de segurança que o Alisson passa no gol, que faz muito mais tempo do que a criação desse canal, né? Mau posicionamento dele no gol,
até mesmo essa falta de segurança a gente vê nas situações em que o Rames ele abusou, né, nas cobranças de falta, né, e assim como também os buracos que a seleção brasileira apresenta no meio campo e também no campo de defesa. O gol da Colômbia então foi uma grande prova disso, e a Costa Rica fez jus, né, aquilo que se esperava para cima do Paraguai, já que ele foi a grande decepção do grupo, e conseguiu ali encerrar a classificação com 4 pontos. E o Brasil perigando ali com esses 5 pontos, né? Quase que fica com a classificação em xeque, né? A Costa Rica teria ali que reverter um saldo de gols para conseguir a classificação, algo que era quase que impossível. Só que o Brasil, de fato, precisa fazer uma estreia de verdade nessa competição. E olhando para as quartas de final da Copa América, a gente tem aí já alguns favoritos aí já desenhados, começando pela Argentina contra o Equador, que foi um figurante nessa primeira fase, foi muito aquém daquilo que se espera da seleção equatoriana, e a Argentina com certeza vai conseguir aplicar uma vitória aí sem maiores sustos. Já entre Venezuela e Canadá, a Venezuela tem tudo para manter essa boa campanha que vem fazendo desde a primeira fase e ter uma vitória aí para cima do Canadá, a não ser que o Canadá literalmente seja um franco atirador, jogue por uma bola e que se defenda como nunca fez até então. E a Colômbia tem tudo para fazer uma boa partida contra o Panamá, considerando que é uma equipe que joga para frente, não tem medo de arriscar, tem jogadores aí que tem boa rotação, né, tanto no meio-campo quanto no ataque, e o Panamá também precisa ser aí o franco atirador, porque se eles tentarem ir para o jogo, com certeza vão acabar tomando uma goleada. E encerrando as quartas de final, a gente tem o Uruguai, que é o grande favorito para essa decisão contra a seleção brasileira, em que vem apresentando futebol convincente, solto, fazendo muitos gols. Foi a melhor campanha disparada, enquanto a seleção brasileira, que ainda precisa se provar e que se de fato tem aí o anseio, né, e a grande ambição de conseguir o título da Copa América, precisa vencer essa partida de qualquer forma. E principalmente, os destaques precisam assumir esse protagonismo, coisa que não vem acontecendo. Por mais que a gente tenha ali uma exibição convincente do Vini Júnior contra o Paraguai, o adversário era muito fraco. A seleção brasileira precisa de muito mais para conseguir algo além, né? Não foi só a questão do pênalti não marcado contra a Colômbia que fez com que o Brasil não vencesse. O Brasil demonstrou muita fragilidade no sistema defensivo que já vinha acontecendo, inclusive nos amistosos antes da Copa América. Então a seleção brasileira tem que se provar. A gente sabe que o início de trabalho ele necessita de tempo, ele precisa aí de rodagem, precisa de mais partidas. O Dorival Júnior de fato está no início de trabalho, como até tinha falado em vídeos anteriores, só que os jogadores não são novidade dentro desse elenco. Então eles também têm que assumir essa responsabilidade e fazer jus à camisa que é a única até então que tem 5 estrelas no futebol mundial. E se vocês chegaram até aqui nesse vídeo, eu quero agradecer demais pela paciência, né, por todo esse trabalho que a gente tem aí para acompanhar esses jogos, que alguns deles empolgam, outros nem tanto, mas a gente faz esse trabalho aqui com muito carinho. E por favor, se vocês gostarem, deixem seus likes, ativem o sininho, não deixem de conferir aí os vídeos do Rafa, em que ele fala sobre os lançamentos aí do cinema, do streaming também, de clássicos também, de filmes bem legais que marcaram a história do cinema. E não deixe de conferir a nossa live que acontece toda quinta-feira. E também a gente vai ter a partir da semana que vem uma novidade, que é a live simultânea no TikTok e também no Instagram. Não deixe de conferir, hein, pessoal. Grande abraço para vocês e até lá.